Você já deve ter ouvido alguém alguma vez dizer assim: se eu conseguisse tal coisa, eu ia ser feliz de verdade. Alguém que tenha dito: se eu casasse, se eu fosse dono do meu próprio negócio, se eu tivesse mais saúde. Enfim, pessoas que atribuem a sua falta de felicidade ao fato de não ter alguma coisa que os outros têm, ao ponto até às vezes de olhar para aquela pessoa que tem e dizer assim: olha, ela é mais feliz do que eu porque ela tem o que eu não tenho. Será que isso faz sentido? Será que a felicidade do ser humano depende do que ela tem ou deixa de ter? Eu queria falar hoje sobre uma pessoa que teve tudo, ao ponto dela dizer que não negou nada que os seus olhos desejaram, mas que terminou a sua vida dizendo: eu odiei esta vida. Faz sentido? Se ele foi uma pessoa tão bem sucedida, ao ponto de ter comprado e conquistado tudo que desejou, era para ele então dizer: eu fui extremamente feliz e realizado, mas não foi isso. Ele terminou dizendo: eu odiei esta vida. Por que isso aconteceu? Nós vamos falar de Salomão, simplesmente o homem mais rico que já existiu, mais sábio que já existiu. Esse homem, ele não era assim, ele não foi sempre sábio e nem era ou começou rico. Ele, vocês devem conhecer a história, foi filho de Davi, que era um rei vitorioso, um rei muito amado, enquanto que ele, dos filhos de Davi, que Davi teve vários filhos, dos filhos de Davi, não era o filho mais conhecido, não era o filho mais admirado, e nem sequer era o filho mais velho, para poder dizer que tinha direito ao trono por causa de ser o primogênito. Salomão não tinha nada a seu favor, e quando ele foi escolhido, porque Deus falou para Davi que seria Salomão que iria reinar, quando ele foi escolhido, houve uma certa pressão sobre ele, porque as pessoas diziam: mas quem é esse? Será que ele vai ser tão bom como foi o pai? Será que ele vai dar conta? Porque quando Davi chegou ao trono, todo mundo já conhecia Davi. Davi já era um herói do povo antes de ser rei. Então, quando ele chegou ao trono, o povo já sentia-se em boas mãos. O povo já se sentia seguro, porque já tinha visto ele matar o Golias, já tinha visto ele vencer os filisteus, porque ele já havia sido comandante do exército do rei anterior. Então, não houve essa desconfiança em relação a Davi, mas houve em relação a Salomão, e Salomão sabia disso. Então, o que é que Salomão fez? Salomão pensou: bom, eu sei que o meu pai foi bem sucedido, mas eu sei porque eu acompanhei, eu sei porque eu vi com os meus próprios olhos, que esse sucesso do meu pai vinha do relacionamento que ele tinha com Deus. Então o que Salomão pensou? Eu vou buscar o Deus do meu pai para ser tão bem sucedido quanto o meu pai. E não é o que a gente espera que as pessoas façam quando vê o testemunho na rádio, na televisão, que o doente veja o testemunho de quem foi curado e diga: olha, se ele foi curado, eu também posso ser curado, se eu buscar o Deus que essa pessoa buscou. Então foi por isso que Salomão, quando ele assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi ir para o Monte Gibeão, que era o monte mais alto ali da região, e sacrificou 1000 holocaustos, algo realmente para chamar a atenção de Deus, que expressou, naquele sacrifício, ele expressou o quanto ele queria uma resposta de Deus. E após fazer o sacrifício, qual foi a oração dele? Veja aí, por favor, no capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3, versículo 6. Disse Salomão para Deus: de grande beneficência usaste tu com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face,
e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo, em lugar de Davi meu pai, e sou apenas um menino pequeno. Guarde muito bem essas palavras dele. Sou apenas um menino pequeno, e não sei como sair, e nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, um povo grande, que nem se pode contar e nem numerar pela sua multidão. Até o servo, pois, dê um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar este povo tão grande? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. Então, após ter sacrificado, Salomão fez uma oração sincera. No auge do seu desespero, da sua insegurança, ele disse: Senhor, o Senhor me colocou neste trono para reinar um povo numeroso, grande, e eu não passo de uma criança. Eu não sei nem como sair, nem como entrar. Em outras palavras, eu não sei o que eu vou, eu não sei o que eu vou fazer. Então ele demonstrou uma humildade e uma dependência de Deus extraordinária, que é exatamente o que Deus espera de cada um de nós. Que diante das nossas dificuldades, a gente tenha que reconhecer, como Salomão reconheceu, que nós não passamos de uma criança. Por mais experiente que a gente possa ser, por mais inteligente que você seja, por mais capacitado que você seja, nós temos que ter esse reconhecimento, que sem Ele nós não somos nada, não podemos nada. E quando quando nós temos essa humildade, então nós contamos mais com Ele do que com a força do nosso braço, e a chance das coisas darem certo é muito maior, porque há muitas pessoas que contam com a sua sabedoria, com a sua dedicação, com a sua inteligência, e até conquistam muitas coisas, mas não conseguem ser felizes. Conseguem casar, conseguem construir uma empresa, conseguem construir um patrimônio, mas não conseguem ter paz, e essas conquistas não fazem dela uma pessoa realizada e bem-sucedida. Amém? Então, o que ele fez? Ele reconheceu, e Deus se agradou disso, e imediatamente respondeu ele, dizendo que daria a ele muito além daquilo que ele havia pedido. E a partir dali, Salomão começou a julgar com sabedoria, Salomão começou a tomar decisões com sabedoria, e assim essa sabedoria dele foi se espalhando, a fama da sua sabedoria foi se espalhando, chegando às nações vizinhas, ao ponto dos reis das nações vizinhas vim consultar Salomão, vim se aconselhar com quem? Com Salomão. Imagine, uma pessoa, um rei, vim se consultar com outro rei. Então, ano após ano, ele foi crescendo, as conquistas foram aumentando, até que, você pode ver aí no capítulo seguinte, aliás, vamos adiantar um pouco, para a gente não se estender muito, vamos avançar já para o capítulo 10, e nós já estamos falando aí de alguns anos, após a oração humilde e sincera de Salomão lá no monte. Veja, quando ele recebeu a visita de uma rainha, no capítulo 10, vamos adiantar já aí para o versículo 3, está escrito que Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, e nada ficou oculto ao rei. Aquela mulher, a rainha de Sabá, chegou com muitas perguntas. Deixa eu ver se esse homem é sábio mesmo, deixa eu ver se é tudo aquilo que me disseram, e carregou Salomão de perguntas, e Salomão o quê? Respondeu com sabedoria a todas elas. Versículo 4, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara,
a comida da sua mesa, o assentar de seus servos e o estar dos seus criados, as vestes deles, os seus copeiros e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor. O que aconteceu com a rainha? Uma coisa é um pobre entrar na casa do rico e ficar bobo. Outra coisa é um rico entrar na casa de outro rico e ficar fora de si. Porque quando ela viu a roupa dos empregados, a comida da mesa, os talheres, a casa que ele construiu, e até quando viu as ofertas que ele fazia, ela ficou o quê? Fora de si. Versículo 6: e disse ao rei: era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, e eis que não me disseram metade. Sobrepujastes em sabedoria e bens e a fama que ouvi. Então aquela mulher ficou tão encantada, aquela rainha, tão encantada com o que viu e ouviu de Salomão, que disse assim: olha, eu já não acreditava no que me disseram, mas quando eu chego aqui eu vejo que o que me disseram não é nem metade. Mas repare que aqui nesse momento Salomão já não era mais um menino, porque agora aquele homem que todo mundo desconfiava se seria capaz ou não, agora ouvia palavras como essas. Imagine todos os dias Salomão no trono, recebendo reis de todas as terras e elogiando a sua sabedoria, trazendo presentes, e presente de rico é extravagante, né? Depende do rico também, né? Mas os reis traziam presentes extraordinários, como está escrito aqui no versículo 2, que ela levou uma comitiva com camelos carregados de muitíssimo ouro. Então imagine todos os dias você receber reis com tudo que há de melhor na terra deles para te presentear, com palavras como essa. Você acha que ele continuou se sentindo um menino? Pouco a pouco, cada elogio que ele recebia, cada presente que ele recebia, ele ia dependendo cada vez menos de Deus e contando mais com a sua sabedoria. Cada vez menos se considerava um menino diante de Deus, para se considerar um rei extraordinário. E por isso é natural que quando a pessoa depende menos de Deus, ela vai contar menos com Ele, vai temer e reverenciar menos a Ele, porque agora ela já não precisa tanto dele. Não é verdade? Sim ou não? O ser humano é assim. Isso está na natureza do ser humano. E infelizmente, o que aconteceu com Salomão é o que tem acontecido com muita gente. Muitas pessoas que quando chegaram na igreja e conheceram a Deus, chegaram sem nenhum conhecimento, sem nenhuma capacidade, e tudo que ouviam era novidade, tudo que, até as pregações, havia sede, tudo que elas ouviam era imediatamente praticado. Agora, alguns já não são assim tão meninos, e aí já começam a questionar certos ensinamentos, certas coisas que antes não questionavam. Há pessoas que antes faziam coisas como fazer correntes. Tem pessoas que antes faziam as correntes de segunda-feira, porque estavam desempregadas, porque estavam endividados. Hoje já tem um bom emprego, hoje tem uma vida melhor, então não preciso fazer corrente mais, porque eu já não preciso mais depender de Deus como antes. Já estou liberto, então não preciso ir mais sexta-feira. E pouco a pouco a pessoa vai deixando de ser aquela pessoa que era e se tornando outra pessoa. Pouco a pouco ela vai contando cada vez menos com Deus e contando cada vez mais com a força do seu braço. E ainda que não perca tudo, porque Salomão não perdeu. Há pessoas que quando deixam de contar com Deus, elas perdem o que conquistaram. Mas há outros como Salomão que continuaram conquistando. Mas eles perdem uma coisa que é mais importante do que as riquezas: perdem a comunhão com Deus. E eu posso até dizer que antes fosse melhor perder o dinheiro,
perder o emprego, perder o trabalho, perder as conquistas, do que perder a vida de comunhão com quem? Com Deus. Então, o que aconteceu? Vamos adiantar aí para o capítulo 11. Veja só, no capítulo 11, a partir do versículo 1. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, seguramente perverterão o vosso coração para ouvirdes os seus deuses. Mas o que está escrito? A estas se uniu Salomão com amor. Então veja que Deus já havia dito muitos anos antes de Salomão, ainda através de Moisés, lá no deserto, quando eles foram para a terra prometida e passariam a conviver com povos de outras nações, Deus fez um alerta, Deus avisou: olha, vocês agora vão conviver com outras nações que servem outros deuses, mas veja só, não se casem com as mulheres daquelas nações, porque se vocês se casarem com elas, vocês vão aderir aos costumes delas e elas vão perverter o seu coração. Quando Deus disse isso, Deus disse para todos, não era só para o povo, era para quem? Para o rei. E eu posso até dizer que o rei tinha que ser o primeiro a obedecer, para servir de exemplo para as demais pessoas. Só que ele não era um rei qualquer. Ele era quem? Ele era o Salomão. Ele dava conselho para outras pessoas. Quem é que ia dizer para ele com quem ele devia casar ou não? Então, quando a pessoa conta cada vez menos com Deus, depende cada vez menos de Deus, ela começa a dizer o seguinte: eu sei que Deus não quer isso, eu sei que isso não é a vontade de Deus, mas isso, aquilo e aquilo outro. Sabe aquela pessoa que diz: eu sei que eu tenho que me consertar, eu sei que eu tenho que mudar, eu sei que eu tenho que fazer isso, mais aquilo outro. É como o que havia no coração de Salomão. Eu sei que Deus disse para não casar com mulheres etéias, com mulheres de outras nações, mas eu sou Salomão e eu não vou me deixar seduzir por mulheres. Eu não sei se ele era machista ou não, mas eu, o Salomão, que dou conselhos a reis, me influenciar por uma mulher? Jamais. Mas quem é que estava dando o recado e avisando o perigo? Será que Deus não sabe o que fala? Quem é que realmente tinha razão? Vamos ver? Versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas, e assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então, Deus tinha razão ou não tinha? Se Deus disse que não era para fazer porque seria mal, então ele deveria ter obedecido, mas ele escolheu fazer diferente. Amém? Mas por quê? Porque agora já não havia mais um Senhor sobre ele, já não havia mais alguém acima dele. Ele agora estava acima de todos, inclusive até do próprio Deus. Ao desobedecer, ao achar que agora eu já conquistei tudo que conquistei, sou quem eu sou, eu não preciso mais obedecer, eu não preciso mais seguir as regras de Deus, porque agora eu tenho as minhas próprias regras. E não é muito diferente daquela pessoa que diz: eu sirvo a Deus do meu jeito, eu tenho a minha fé do meu jeito, é as minhas regras, é a minha vontade, é da minha maneira e não da maneira de Deus. Quando isso acontece, já não há mais servo nessa história. Quando isso acontece, já não há mais um Senhor acima dessa pessoa.
porque o Senhor é ela própria. Amém? Então, diante disso, alguém pode pensar assim: mas tá bom, Salomão perdeu a comunhão com Deus, Salomão se tornou idólatra, mas continuou com 700 mulheres, continuou com 300 concubinas, continuou o homem mais rico. Esse homem perdeu comunhão com Deus, mas era feliz. Será? Será que aquelas 700 mulheres e 300 concubinas, será que aquele palácio luxuosíssimo, as comidas e especiarias de todas as terras que vinham para alimentá-lo, será que isso não fazia ele feliz? Vamos ouvir da boca do próprio Salomão, vamos ver o que ele tem para dizer acerca disso. Abra aí, por favor, Eclesiastes no capítulo 2. Eu já posso fazer como é que fala? Spot? Não, spoiler. Exatamente. Eu já vou fazer um spoiler. No título está escrito: os prazeres e as riquezas não dão a felicidade. Mas se fosse eu a dizer, ou apenas está escrito aqui, alguém possa duvidar. Então vamos ouvir alguém que teve riqueza, porque no nosso meio, de repente você conhece pessoas ricas, mas ricos que ainda está faltando alguma coisa. Vamos ouvir da boca de alguém que teve tudo, o que ele tem a dizer, se tudo realmente traz felicidade. Vamos adiantar para o versículo 4, para não estender muito. Olha só o que Salomão disse: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda espécie de fruto. Vai imaginando, enquanto nós vamos lendo, vai imaginando, construindo todas essas coisas. Eu sei que tem gente que diz assim: olha, só isso aqui para mim já estava bom para ser feliz. Será? Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverencio as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servas nascido em casa, e também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. Fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Leia aí, por favor, em voz alta. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não os neguei, e nem privei o meu coração de alegria alguma. Aqui, só este versículo já dá para você imaginar a vida de uma pessoa que tudo que ele quis, ele teve. Ele viu uma árvore de uma espécie, quero essa árvore. Viu uma especiaria de tal lugar, quero aquilo. Viu uma mulher, quero ela. Viu um campo, quero ele. Tudo que os seus olhos desejaram, tudo que o seu coração desejou, ele conquistou. Mas você já viu aquele ditado que diz: quanto maior é o ego, maior é o vazio? Você já ouviu aquela expressão que quanto maior é o orgulho, maior é o buraco na alma da pessoa? Pois imagine o vazio deste homem, com tudo que ele queria, tudo que ele desejava, era uma verdadeira uma draga, só arrastando tudo que seus olhos viam. Mas será que preencheu? Veja o que ele diz, versículo 11: eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para todo o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. E ele, para terminar, lá no versículo 17, ele ainda encerra dizendo: por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Então ele desabafa, ele diz: olha,
tudo que meus olhos desejaram, tudo que eu quis, tudo que eu construí, todos os gostos que eu tinha, nada disso me fizeram feliz. Eu odiei esta vida. Olhe para mim, por favor. Portanto, não pense que a sua felicidade, a cura para a depressão, o que vai preencher o vazio do seu coração seja conquista, seja pessoas. Salomão teve pessoas que ele quis, teve as conquistas que ele teve, mas porque ele não teve Deus no fim da sua vida, porque ele perdeu a comunhão com Deus, essas conquistas todas ocuparam no coração dele o lugar que deveria continuar sendo ocupado por Deus. Ele terminou a vida dele dizendo: eu odiei esta vida. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas no fim da vida, e essas pessoas que já estavam prestes a morrer, fazer esse tipo de desabafo: eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui em tal lugar, visitei tantos lugares. E sabe, quando chega no fim da linha, ela vê que nada daquilo foi como disse Salomão, tudo era vaidade, era tudo vaidade. E quanto mais cedo você reconhecer isso, menos você vai sofrer. Quanto mais cedo você reconhecer que o que satisfaz o ser humano é a presença de Deus na sua vida, então as conquistas, elas vão deixar de ter a importância que elas têm para você. Você não vai mais medir a sua felicidade pelas conquistas que você alcança. Se você as tem, você reconhece que Deus te deu para a glória dele. Se você não tem ainda, você reconhece que você não teve porque ainda não chegou o momento, ou porque de repente aquela não é a vontade de Deus, ou porque talvez você ainda não fez o suficiente para ter aquilo, mas o fato de você não ter o que você ainda não tem, não significa que você seja triste ou vazio, porque o que te preenche não é a falta daquela coisa, mas sim a presença de Deus dentro de você. É isso que precisa entrar na sua mente, e quando isso entra na sua mente, você valoriza esse relacionamento com Deus acima das outras coisas. Você já não troca mais a sua comunhão com Deus por um emprego, por um dinheiro, um troco a mais, ao ponto de às vezes arrumar trabalhos e mais trabalho, emprego e mais emprego. Tem gente que tem 3, 4 empregos, não tem tempo para a família, não tem tempo para se cuidar e principalmente para buscar a Deus. É verdade que você precisa atender às suas necessidades e só Deus sabe o quanto você precisa, mas você tem que avaliar se realmente isso é tudo na sua vida, se realmente ter tudo isso vai satisfazer você, porque se você não mudar o seu pensamento, sempre vai haver coisas. Hoje é os empregos, amanhã vai ser um relacionamento, outro dia vai ser viagens que vão ocupar o seu dia a dia, o seu espaço de tempo, as suas atenções, mas você nunca pode tirar Deus do primeiro lugar. Você nunca pode deixar de ter a consciência de que Ele é o centro da sua vida, que nós existimos para Ele, e não Ele existe para nós. Somos nós que existimos para Ele, para servir a Ele, para manter ou viver a comunhão com Ele. E se a gente não viver para isso, a vida da gente não tem sentido. Por mais maravilhosa que seja, por mais conquistadora que seja, se você não vive para Deus, se essas conquistas não é para você glorificar a Ele, elas não fazem sentido nenhum na sua vida. Amém? Portanto, que o exemplo de Salomão seja um alerta para todos nós. Nós não precisamos chegar ao nível que ele chegou para reconhecer isso, porque Deus permitiu que a história de um homem que escreveu nada menos do que 3 livros da Bíblia Sagrada, Deus poderia esconder isso de nós. Afinal, não cai bem Deus revelar a queda de um homem que escreveu 3 livros da Bíblia, mas Deus não nos escondeu a queda dele para mostrar para a gente que se ele caiu, nós também podemos cair. Se ele cometeu esse erro, nós também podemos cometer. E Deus é tão maravilhoso que Ele mostra para a gente o exemplo dele, para a gente não fazer o mesmo. Amém? Alguém pode perguntar: mas pastor, ele foi salvo? Isso a Bíblia não diz. E o que a Bíblia não diz, eu não vou inventar. Amém?
Se ele foi salvo ou não, a Bíblia não diz. Eu não estava lá no leito de morte dele para ver ele se arrependendo, pedindo perdão a Deus e sair. Eu tenho aquele pensamento: o que Deus não mostra na Bíblia é porque não me diz respeito, porque eu não preciso saber. O que eu precisava saber de Salomão está aqui e nos foi revelado hoje. Agora, se ele foi salvo ou não, eu tenho que me preocupar em que eu seja salvo e não cometer o erro que ele cometeu. Amém? Fiquem de pé então, por favor, em nome de Jesus.